Hoje, o nosso assunto é gnomo. E o motivo de eu ter escolhido esse assunto para os nossos futuros vídeos é o seguinte: eu achei que seria um assunto light, então eu falaria em um vídeo, daria tempo ali de me recuperar e voltar, né, com tudo para vocês aqui para gravar conteúdos, voltar à rotina. Mas eu descobri durante as minhas pesquisas que não é bem assim, não é isso que eu estava esperando. Achei um relato, não é brasileiro, que conta uma história um tanto assustadora e, pasme, gente, não aconteceu apenas com uma família, mas sim duas famílias na mesma região, só que em anos totalmente diferentes e muito distantes um do outro, tá? Tem esse detalhe também. Poderia ter sido uma história inventada pelas duas famílias? Sim. Só que essas duas famílias só se encontraram por causa da pessoa que entrevistou ambas. Sim. Então, até então, elas nem sabiam da existência uma da outra. O nosso vídeo de hoje vai se basear em um site. Eu acho que talvez seja um vlog. Ele vai estar aqui na descrição e você pode acessar caso queira ler ele completamente. Eu irei abordar apenas pontos que acho interessante trazer aqui para vocês. E por isso, se você tiver um interesse a mais, não esquece de acessar. Primeiro veio aquela risadinha maldosa, quase como a de um filme de terror ruim de baixo orçamento. Pense numa imitação de brinquedo assassino, ou talvez de um leprechaun. A mãe solteira e a sua numerosa família, incluindo 3 filhos, 2 cachorros, um gato e uma variedade de galinhas e patos, haviam há pouco se instalado em uma grande propriedade rural, situada perto do rio Tule, na Califórnia. Ela estava completamente apaixonada pelo lugar, exceto por aquele celeiro decrépito do qual até as suas aves domésticas se mantinham afastadas. Olhando na direção do celeiro, Tammy viu que só conseguiu descrever como um gnomo. A entidade tinha cerca de 60 a 90 centímetros de altura. Calças pretas largas pendiam da sua cintura e a criatura usava uma camisa dourada. Tinha barba e cabelo grisalho que saíam debaixo de um chapéu vermelho pontudo. Aquela coisa sorriu para nós, disse a mãe de 3 filhos. Seus dentes eram de um marrom horrível, pontiagudo e irregulares. Tinha um nariz bulboso e olhos grandes e profundos. Nunca consegui vê-la de perto. Ela decidiu recuar, não se importando com as compras, e indo em direção à sua casa, onde estavam suas outras 2 filhas. Claro, ela estava levando a criança de apenas 7 anos também, que estava naquele momento acompanhando ela. Em 2009, cerca de 2 anos depois de ter entrevistado Tammy sobre aqueles encontros de sua família com aquela coisa, Gerson, a pessoa que reuniu os 2 relatos, tá bom? Ouviu de uma outra mulher assustada uma história muito semelhante que aconteceu na mesma cidade e região. Esse cara que reuniu essas 2 mulheres é um conhecido cronista de fenômenos inexplicáveis e também paranormais, ok? Então, só para vocês terem um pouquinho de entendimento do porquê esses relatos estavam chegando para ele. Esse cara recebia relatos do país inteiro. E ele ia lá e explicava regularmente no seu blog. Agora a gente vai para o segundo relato, que conta uma história parecida, mas um pouco arrepiante. Um pouco mais, na verdade. E aí, acontece tudo na primavera de 2010 em Portville, ou Portville, sei lá, na Califórnia, ok? A princípio, a propriedade parecia perfeita. Uma grande área rural nos arredores de Portville. Eu falei como se eu estivesse correndo. Com extensas terras e uma espaçosa casa de 2 andares, além de um deck nos fundos com uma vista para o rio Tule. Já vemos que tem uma semelhança. Os 2 são próximos a esse tal rio, sem falar da paisagem e da vida selvagem local. Para Charlie Thomas e seu marido, que era um veterano do exército e da marinha, este era o lugar para criar raízes. Um novo começo para um casal que já havia testemunhado o pior da carnificina que a guerra poderia oferecer, após missões ali no Iraque e no Afeganistão. Um lar que seria para criar suas filhas gêmeas de 2 anos. E era um espaço suficiente para os seus 2 labradores dourados vagarem e explorarem a região. Seria uma vida tranquila no campo para que pudessem envelhecer juntos.
Talvez o mais encantador de tudo, porém, fosse o lago de Carpas. Inclusive, é Carpas Koi, que ficava em frente à casa deles. E em pouco tempo, Thomas transformou o jardim da frente em um oásis de contos de fadas, com gnomos de jardim, estátuas de fadas e cogumelos coloridos ao redor de um lago repleto de carpas koi japonesa. Então, fica um pouquinho de inveja, parece aquelas coisas assim, americanizadas, uma vida perfeita. Havia, porém, um lugar na propriedade onde ninguém se atrevia a pôr os pés. Uma velha estrutura dilapidada que os Thomas chamavam de o barraco, entre aspas. Infelizmente, era uma visão desagradável pela qual Charlie, suas filhas e os seus cachorros tinham que passar a caminho da margem do rio Tully. Os dois labradores, em particular, sempre se arrepiavam e latiam para o anexo precário, sabe? Uma semana depois que a família tinha se mudado, algo destruiu aquela sensação de segurança. Era início de primavera e ela estava passeando com os cachorros e suas filhas ali, perto do rio. Thomas disse o seguinte: "Eu ouvi o meu marido me chamando de dentro de casa." Ele parecia meio desesperado, então me apressei, peguei ali as meninas e corri para dentro de casa. Quando chegamos perto daquela cabana, os cachorros começaram a enlouquecer. Eles estavam latindo e rosnando, e algo me disse para correr. Então peguei os gêmeos debaixo ali de cada braço e corri direto para dentro de casa. Sabe o que é pior? O marido de Charlie nem estava em casa. Na verdade, uma ligação para o celular dele confirmou que ele havia estado fora o dia todo naquele momento. Mais tarde, quando ele voltou, por volta ali do final da tarde, pôr do sol, o casal estava fazendo alguns trabalhos ali no jardim. E eles ouviram o que pareceu a Charlie, a mulher, uma briga de gatos vinda ali daquele barraco. Então ele pegou uma lanterna e foi em direção àquele local verificar. E Charlie relatou da seguinte forma: ele entrou e olhou em volta. Algo em um campo ali chamou a sua atenção. Havia um gato e parecia que ele tinha sido brigado com um mordedor de carne. Estava completamente esfolado de um lado. O seu pescoço parecia ter um pedaço enorme arrancado. Exatamente. Desde esse ocorrido, passaram-se vários dias sem nada acontecer. Mas os Tomasses, sei lá, permaneceram cautelosos, porque eles achavam que poderia ser ali um coiote ou algum predador semelhante. E claro, essas coisas podem ali entrar dentro de casa e principalmente fazer alguma coisa com as crianças. E eles não estavam apenas sendo cautelosos ali pela segurança das crianças, mas também com a segurança de seus animais. E essa atenção dobrada se multiplicava 1000 vezes quando chegava o anoitecer. Chegavam até colocar os cães para dentro de casa para que nada chegasse ali a perturbá-los. Só que a gente vai chegar agora num ponto desse enredo que é o bizarro. É o ponto que eu disse para vocês que, meu Deus, vamos lá. E então, certa noite, por volta ali das 3 da manhã, o casal foi acordado pelo que Charlie descreveu como um som rouco e gorgolejante. Gente, muito específico. Temendo o que eles iriam ver, os dois espiaram pela janela do quarto e eles estavam ali no primeiro andar. Agora nós chegamos ao ponto da descrição da criatura. Estava parado junto ao meu lago, segurando um dos meus gnomos de jardim. Era algo que eu só posso descrever como saído de um conto de fada dos irmãos Grimm. A coisa ela apenas estava iluminada ali pelo sensor de movimento e tinha menos de 1 metro de altura, uma barba longa e também grisalha. E usava uma calça de cor vinho, uma camisa amarela larga e um colete marrom e um paletó escuro. Um chapéu pontudo, marrom meio avermelhado, repousava ali sobre a cabeça dele. Mas o que deixava aquela criatura horrenda eram seus olhos e dentes. Parecia que ele estava sorrindo e os seus dentes eram irregulares e pontiagudos. Os olhos eram bem pequenos, escuros e ameaçadores. Aquela coisa
Gnomo, troll ou seja lá o que for, sabia que nós estávamos olhando para ela. Logo, estendeu a mão ali para dentro do lago e agarrou uma carpa koi, bem ali na nossa frente. Colocou-a na boca e a engoliu. Yara, falando comigo aqui, Yara, procura o tamanho dessa carpa que eu tô curiosa. Vou botar aqui para todo mundo ver. Vocês também ficaram curiosos? Porque se for pequena, até eu faria, vamos dizer assim. Mas enfim, continuando. Tínhamos notado que toda vez que colocávamos peixe ali no lago, eles desapareciam. E nós estávamos pensando que eram os gatos ou os guaxinins que estavam comendo eles. Mas bem, descobrimos que a verdadeira culpada era aquela criatura. Abrindo um pouco a janela do quarto, o marido de Charlie gritou para o duende sumir, ou então eles chamariam a polícia. A criatura simplesmente deu um sorriso irônico e mostrou o dedo do meio. Logo, os Thomas decidiram ligar para o 91. Deu o dedo do meio essa rapariga! Eu fiquei pasma quando eu vi isso, juro, eu fiquei tipo, que sem vergonha! Vamos continuar. Nós só dissemos que tinha um intruso ali no nosso quintal durante a ligação. Mas, sinceramente, não achávamos que ele estaria lá quando a polícia chegasse. E, de fato, o gnomo ele simplesmente desapareceu. Assim que a viatura da polícia parou e ficou piscando com aquelas luzes. Dissemos aos policiais que a pessoa fugiu ao ver as luzes se aproximando, mas eles ficaram procurando mesmo assim. Quando se certificaram de que não havia mais ninguém ali, vieram nos dizer que havia algumas pegadas pequenas, como se fossem pegadas de crianças. Bem, nós sabíamos que não era isso, mas também não poderíamos, contar à polícia, porque ninguém iria acreditar. Infelizmente, para os Thomas, aquele ali era só o começo. O gnomo, ele aparecia religiosamente sempre ali por volta das 3 da manhã, para embalar um dos gnomos de Jardim de Charlie enquanto se alimentava de mais uma das carpas. A família, cansada disso tudo que estava acontecendo, resolveu tirar todos os enfeites de jardim. Mas uma noite, depois deles terem tirado ali as fadinhas, gnomos, peixes, tudo que aquele serzinho gostava, a criatura ela apareceu. E ela apareceu no bendito horário das 3 da manhã. Vocês estão pegando esse horário? A gente vai falar dele depois, tá bom? Não esquece. Eu já falei desse horário aqui, então quem assistiu o vídeo vai pegar o que eu tô falando. Quando ele apareceu nesse horário, a criatura simplesmente ficou louca. Tava gritando e berrando algo que eles não conseguiam entender. O duende ficou muito furioso como Rumpelstiltskin. E ele ficava rosnando maldições e circulando ali a casa. Lembra que eu falei pra vocês que havia uma pessoa que entrevistou essas duas mulheres que ocorreram essas histórias? Então, esse entrevistador perguntou se elas se conheciam. Não por, meu Deus, vocês têm uma história semelhante, quase no mesmo lugar, bora se conhecer? Não, ele perguntou realmente ali num sentido de desconfiança, Afinal de contas, muito parecidas histórias. Thomas não tinha certeza sobre a resposta dessa pergunta, mas esse cara acabou ali meio que passando o contato uma da outra. O melhor é que, dominadas pela curiosidade, as duas mulheres se encontraram e foram até aquela propriedade. Mas aí também tem um negocinho que a gente fica assim, o quê? Alguém havia simplesmente demolido aquele galpão. E não fica só nisso. Antes delas deixarem ali a propriedade rural, as duas mulheres se aproximaram cautelosamente, óbvio, da casa ali antiga, e bateram na porta. Mas quem abriu foi uma idosa que atendeu e mandou elas ir embora. Recusou-se muito a responder a qualquer pergunta sobre o velho celeiro e em seguida simplesmente bateu a porta na cara delas. Meu amigo, aí tem coisas. Mas elas duas ali no meio da curiosidade pesquisaram mais a fundo, já que levaram o nome daquela véia safada, e descobriram que anteriormente havia tido proprietários que ouviam os seus nomes sendo chamados quando não havia ninguém em casa, televisores e rádios ligando sozinhos, um monte de fezes no chão todas as manhãs. Gente, essa aqui eu não lembrava não, tá? Ai, que
Bicho nojento. E vale ressaltar que nesse caso das fezes, os moradores não tinham animais. Então a gente já pensa o quê? Que o velho safado cagava na porta deles. E enquanto o velho safado cagava, vamos dizer assim, também, né, ele falava algumas palavrinhas ali sutis. Uma vozinha ali meio, como é que posso chamar, desagradável, xingando os proprietários. Exatamente. Eu disse que ele fazia isso enquanto cagava, mas às vezes não, tá? É porque eu acho que ele tá ali pensando, ai, tô cagando. Não, eu acho que ele tava pensando, esses moradores, eu vou cagar aqui na porta. Tipo isso, né? Então, eu acho que eu pensaria isso. Vocês não acham? Eu acho. Próximo do fim da entrevista, Thomas diz o seguinte: espero que aquela criaturinha não tenha se mudado para outro celeiro, galpão ou barracão. E também que não esteja aterrorizando ninguém. Uma coisa que eu gostaria de saber é de onde ela veio e por que estava lá. E, gente, caso vocês queiram saber mais sobre, entra aí no link. E no link vai te dar um monte de opções, porque isso aqui teve assim, ó, muito barulho, entendeu? Muito barulho, tanto na mídia quanto também nas fofoquinhas. Houve, claro, algumas especulações e é sobre isso que a gente vai falar. Algumas pessoas comentavam como diabos uma criaturinha malvada saída diretamente do folclore inglês foi parar no centro da Califórnia. A gente também queria saber. E essa mesma pessoa levantou a possibilidade de que o gnomo fosse, na verdade, uma forma de pensamento. Surgiram também outros comentários, como por exemplo, acho que é uma pessoa pequena tentando viver de graça no quintal de todo mundo. Acima de tudo, parece que ele tem problemas mentais. Acredito de coração que pode ser um louco que precisa ser preso e precisa de medicação também. Mas chegamos a um ponto nesse enredo que precisamos analisar. Essa criatura, entidade, ela tem uma ótica e uma história totalmente diferente da que foi abordada nesse relato. E o termo gnomo acaba se tornando inadequado, considerando então a descrição que foi dada aqui pra gente. Então, nós temos o seguinte: um humanoide, ok, masculino, de 69 centímetros mais ou menos, com uma longa barba grisalha, incisivo, irregulares e aquela característica peculiar no chapéu, que seria um chapéu pontiagudo, vermelho, sangue. Parece que essa entidade corresponde a uma outra criatura que seria um doente, um cruel duende chamado Redcap. Esse duende é britânico e escocês, originário da região fronteiriça anglo-escocesa do Reino Unido, e também conhecido como Redcomb ou Blondcarp. Dizia-se que o Redcarp habitava nas ruínas de castelos e fortalezas medievais no espaço liminar da fronteira marcada pela guerra entre a Inglaterra e a Escócia. E ele nasceu do sangue que foi travado ali naquelas terras. E claro, eles são muito territoriais. Isso é até bem comum entre os gnomos também. Só que nesse caso ele nasceu em meio à crueldade, então a essência dele pode ser que ele seja uma forma de pensamento que nasceu do sangue ali, de toda aquela dor. E aí, é o que eu tô falando, tá? E aí isso justifique a crueldade dele, o porquê ele é mau. Claro, ele não tem pena alguma de matar pessoas, e esse sangue ali, esse vermelho do chapéu, que é vermelho meio sangue, é como se fosse um símbolo das suas vítimas. Uma outra coisa é que eles usavam botas de ferro, mas isso não quer dizer que eles andassem de forma lenta, muito pelo contrário, andavam mais do que a capacidade humana poderia explicar. Eles eram vis, frequentemente sujos e também sentiam prazer com a dor e o sofrimento alheio. Eu comentei com vocês que a gente ia falar um pouco sobre o horário que seria às 3 da manhã. Então, eu acabei descobrindo que 3 da manhã também seria o horário das bruxas. Já sei que é dos rituais, de demônios, de atormentar pessoas, é muito variável para esse horário. Mas de qualquer forma, esse horário é considerado um horário inadequado para as forças do bem, vamos dizer assim, é um horário do mal. Então ele aparecer nesse horário era meio que uma forma de dizer, bem, eu não sou uma criatura boa, sabe? Tipo isso. Ao final desse documento a gente vai ter ali um questionamento, vai ter muitas falas, muitos parágrafos questionando se a história poderia ter sido inventada ou, sei lá, qualquer outra coisa que pudesse aumentar a história, deixar ela mais ficcional, sabe? Uma coisa mais histórias de terror.
Eu não gosto de desmerecer história alguma. Prefiro acreditar, porque quando a gente acredita, a gente tem aquela anteninha que, bem, eu não vou fazer isso porque isso pode acontecer, sabe? Não que a gente vai se privar de viver. É muito melhor a gente ter a anteninha da precaução do que aquela anteninha que faz a gente aprontar todas sem medir as consequências, vamos dizer assim. E não só isso, eu também acredito que há muitas coisas no mundo, não só no nosso mundo, como também no universo, que a gente não tem conhecimento. Talvez seja melhor a gente nem ter conhecimento mesmo, ou não, vai saber. Mas ainda assim eu não gosto de duvidar ou questionar a história de ninguém. Ainda que seja uma história inventada ou meia verdade, eu ainda vou ouvir com muita empolgação, sabe? Porque toda história é uma história e cada uma tem sua essência e a essência também de quem viveu. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu gostei de estar aqui. Se você não gostou do vídeo, compartilha com quem você não gosta. Mas se você gostou, não esquece do like. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo. E não vai demorar pra gente se encontrar de novo. A gente vai continuar com esse assunto de gnomos e tudo. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, como eu vou dividir os assuntos, porque ainda tem, se eu não me engano, 3 criaturas que eu posso falar aqui com vocês. Ou eu falo todas de uma vez, ou eu falo simplesmente uma de cada. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu espero que eu resolva isso logo para que eu possa trazer conteúdos aqui para vocês. Então é isso. Tchau!